Nós vamos continuar hoje nosso estudo do livro de Michael Tomasello, Becoming Human, uma teoria da ontogenia. Então a gente já viu na semana passada a primeira parte do livro. Nós vamos ver um pouco mais hoje a segunda parte do livro, que trata da cognição social, da moralidade, da prosocialidade. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, essa aqui é a página do laboratório do Instituto Max Planck, onde o Michael Tomasello fez a maior parte do trabalho dele. Então ele ficou nesse laboratório aqui de 1998 até 2018, então 20 anos ele trabalhou lá, quase todo o trabalho dele foi feito lá. E nesse departamento, aqui nessa página do Instituto Max Planck, tem uma seção aqui dedicada a esse livro dele, uma teoria da ontogenia. E aqui há uma série de vídeos dos experimentos que ele fez com crianças e chimpanzés. Quase todo o trabalho dele está baseado nesses experimentos comparativos do comportamento, né, de chimpanzés e crianças de até 6 anos. Então nós vamos dar uma olhada um pouco hoje nesses vídeos. Então a tese básica do Tomasello nesse livro é que esse é um livro a respeito da natureza humana, o que nos torna humanos, o que nos faz únicos. Certo? Nós temos muitas semelhanças com outros primatas, especialmente chimpanzés, bonobos, mas, enfim, primatas em geral. Então, o que é que nos torna únicos, né? O que nos diferencia? E do ponto de vista coletivo, existe uma resposta que é dada que o que nos torna diferentes dos chimpanzés, por exemplo, é a nossa cultura. É o fato, por exemplo, da gente andar vestido, da gente falar português, da gente ter moralidade, regras sociais, da gente ter isso desenvolvido assim num grau de sofisticação muito, muito, muito mais alto e inigualável. Não existe nada parecido com a sofisticação da nossa cultura, da nossa linguagem, dos nossos comportamentos, a complexidade social, a capacidade de resolução de problemas. Não existe nada parecido com isso em nenhuma outra espécie. Então isso realmente nos torna únicos. Agora, então a questão para o Tomasello, é o que em nós individualmente torna possível que a gente tenha que a gente desenvolva essas características sociais coletivas. O que nós indivíduos temos que permite com que a gente aprenda, por exemplo, a falar português, ou a ter comportamentos sociais complexos. Então esse é o objetivo da pesquisa dele, tá? Identificar características psicológicas individuais nos seres humanos que nos tornam capazes de termos a cultura e a sociedade que nós temos. Então aí vem a questão, porque do ponto de vista assim, individual, nós somos bem parecidos com chimpanzés e bonobos e outros primatas. As respostas que se davam antigamente para as diferenças assim, psicológicas, mentais de seres humanos e chimpanzés se mostraram falsas. Então é falso que eles não têm nenhum tipo de linguagem, é falso que eles não sabem resolver problemas que nós sabemos, é falso que eles não têm uma teoria da mente. Eles têm uma teoria da mente, eles conseguem identificar as intenções dos outros indivíduos, certo? Eles conseguem inferir, por exemplo, né, o que os outros indivíduos, chimpanzés ou até seres humanos, ou outros animais, o que querem, qual é a intenção deles, qual é o objetivo deles. Eles conseguem fazer inferências causais, eles conseguem fazer classificações. Então, as capacidades, assim, eles têm um bom senso assim, de orientação espacial, né? Então, do ponto de vista mental, eles têm características bem parecidas com as nossas. Qual é, então, a especificidade humana
Essa é a questão principal que o Tomazello buscou investigar. E a resposta básica do Tomazello é que nós usamos essas capacidades que compartilhamos aí com os nossos primos biológicos, nós usamos essas capacidades mentais para propósitos sociais, de coordenação social. E os chimpanzés não têm essa capacidade de coordenação social. Nós usamos as nossas capacidades mentais para a cooperação. Eles não têm a capacidade de usar de cooperar como nós cooperamos. Então, isso do ponto de vista evolutivo para o Tomazello, então, começou há 400 mil anos, né, com as espécies humanas anteriores à nossa, e se aprofundou há mais ou menos 100 mil anos com a chamada revolução cognitiva dos Homo sapiens, da nossa espécie. Então o Tomazello divide a evolução das nossas capacidades mentais em 3 estágios, que ele chama de intencionalidade individual. Intencionalidade individual é aquela que nós compartilhamos aí com os chimpanzés, por exemplo, e com outras espécies também. A intencionalidade depois compartilhada, que segundo Tomazello deve ter se desenvolvido há mais ou menos 400 mil anos e que na espécie humana aflora em bebês de 9 meses, 1 ano. E depois a gente tem o desenvolvimento da intencionalidade coletiva, que se desenvolveu há 100 mil anos na nossa espécie, e na vida individual nossa se desenvolve, aparece a partir dos 3 anos de idade, em crianças de 3 anos de idade. Então o que o Tomazello fez foi testar crianças de 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, 4, 5 anos, com chimpanzés adultos, certo? Então, os chimpanzés que já têm as suas capacidades mentais plenamente desenvolvidas, comparativamente realizando tarefas parecidas com aquelas que crianças estão desenvolvendo. Então, vamos ver aqui o que se sabe, né, a respeito de chimpanzés. Então, tem algumas... Antigamente se dizia coisas do tipo assim, os seres humanos, o que é distintivo dos seres humanos é que nós temos autoconsciência, nós temos consciência de nós mesmos, né? E um teste que se usa em psicologia para saber se um indivíduo tem autoconsciência, por exemplo, se ele consegue se identificar no espelho. Acontece que várias espécies passam no teste do espelho, tá? E os chimpanzés com certeza passam no teste do espelho. Então aqui tem um exemplo disso, isso aqui de um programinha do National Geographic que está tá no YouTube. Então aqui a gente tem um chimpanzé bebê, ele ainda não aprendeu o que é um espelho, que nem uma criança que nunca viu um espelho, ou um índio, né, por exemplo, que nunca tenha visto um espelho, então um espelho pela primeira vez. Ele acha estranho, a primeira reação dele é que tem um outro indivíduo ali atrás. Então o chimpanzé bebê, inicialmente ele começa a brincar com o espelho, como se ele estivesse brincando com outro indivíduo. E aos poucos ele começa a ver que é ele mesmo que está ali do outro lado, certo? Então aqui a gente tem um chimpanzé brincando com o espelho, como se ele estivesse brincando com outro chimpanzé, mas agora ele está começando a aprender, como esse aqui é um chimpanzé já adulto, já sabe que ele está se vendo no espelho. Então é a mesma coisa que um ser humano, certo? Então um teste que se faz com o espelho é colocar uma marca, deixa eu passar adiante aqui, coloca uma marca, né? Coloca uma marca no rosto de uma criança, por exemplo aqui, ela se olha no espelho, certo? E ela vê que tem uma marca no rosto dela, ela sabe que é o rosto dela porque ela vê que tem a marca, ela toca ali o rosto. Esse mesmo teste tu pode fazer com um chimpanzé
eles também eles conseguem identificar. Se tu colocou uma marca no rosto de um chimpanzé e adulto, ele se olha no espelho, ele toca aquela marca. Também já foi feito com elefantes, por exemplo, até golfinhos, tem várias espécies que passam nesse teste do espelho. Então eles sabem, eles conseguem identificar, inferir que aquela imagem que está refletida ali é a imagem do corpo deles. Ó. Aqui tocando ali a marca, ó. Tá bom. Então isso aqui, é algum tipo de autoconsciência esses outros primatas, outros animais têm, certo? Então não é isso que pode distinguir seres humanos deles. Também não são os sentimentos morais, senso de justiça, por exemplo. Eu tenho trabalho aqui do Frans de Waal, esse que está aqui aparecendo, é um pesquisador holandês que trabalha nos Estados Unidos e escreveu vários livros assim, muito importantes. Um deles se chama Política de Chimpanzé, que ele identifica hierarquias, como é que os chimpanzés negociam, né, a sua estrutura social. E existe uma hierarquia, mas existem também os abusos de hierarquia, enfim. E eles têm um senso de justiça, os chimpanzés. E aqui tem um experimento que é famoso. O Thomas Ello acredita então que essas duas bases aqui, que ele chama da nossa moralidade, a reciprocidade, deixa eu parar aqui, reciprocidade e empatia, que dão origem ao senso de equidade, de justiça e de compaixão. Então, esses dois pilares aqui da nossa moralidade, os chimpanzés, na verdade os outros primatas todos já têm, segundo o Frans de Waal. Depois, mais adiante, nós vamos ver o trabalho do Jonathan Haidt, que contesta um pouco essa caracterização aqui da moralidade, porque ele acha que tem outros pilares além desses aqui, tá? Mas não importa isso agora. O importante é que boa parte das emoções e sentimentos morais que nós temos, os chimpanzés já têm, os macacos também já têm em geral, os primatas em geral já têm. Aqui tem um experimento que foi feito com macacos, que mostra o senso de justiça, né? Que eles têm um senso de justiça. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso. Então aqui o experimento consiste no seguinte: os macaquinhos aqui têm que desempenhar uma tarefa e eles vão ser recompensados pela realização da tarefa ou com um pedaço de pepino ou com um pedaço de uva, tá? Então eles, é claro, preferem ganhar uva do que pepino, né? Claro, todo mundo prefere uva que pepino. Quem é que não prefere uva, né? Então aqui vai o experimento. Vamos ver. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Gives a rock to us, that's the task. And we get Então o pesquisador ali dá uma pedra para o macaquinho e ele tem que devolver a pedra. Quando ele devolve a pedra, ele ganha um pepino, esse aqui da esquerda. Então, o que acontece? Ele comeu o pepino sem nenhum problema. Agora, o segundo macaquinho vai pegar a pedra, agora ele devolve a pedra e vai ganhar uma uva, tá? E aí o primeiro macaquinho agora quer ganhar uma uva também. Não, ganhou um pepino. Fez a mesma coisa e ganhou um pepino. Não quero pepino. Está protestando, né? Agora o outro macaquinho lá pegou a pedra, devolveu a pedra, pegou a pedra, devolveu a pedra. De novo vai ganhar uma uva.
o primeiro macaquinho agora veio testar se tem alguma coisa errada com a pedra dele, será que é diferente? Pepino de novo. Não quero pepino, quero uva. Tá, então, isso aqui é um senso de igualdade e equidade que eles têm, não é? E que é exatamente igual ao tipo de emoção que a gente sente. Então, se eu desempenho uma tarefa e uma pessoa do meu lado desempenha a mesma tarefa, mas ele ganha uma recompensa melhor que a minha, ele é pago mais que eu. Ganha um salário melhor que o meu, por exemplo, para fazer a mesma coisa que eu faço. Isso produz em nós o senso de revolta, certo? Então, a raiva é uma emoção que é disparada em nós automaticamente em situações de injustiça, que é o que a gente viu aqui com o macaquinho. Então, os macaquinhos têm um senso de justiça, um senso de equidade, que nem nós. Então, não é isso que diferencia eles de nós, tá? Enfim, isso se pode mostrar para vários outros sentimentos morais, tá? Não é só de equidade e justiça. Também não é a capacidade assim de viver coletivamente e cooperar minimamente, né? Eles são capazes de realizar coisas juntos, tá? Então, aqui tem algumas tarefas. Então, isso aqui já é conhecido há bastante tempo. Esse aqui é um vídeo de 1930. Então, aqui tem eles colocam alguma comida ali para os chimpanzés numa mesa, numa tábua pesada, e eles têm que puxar com uma corda. E tem que puxar as duas cordas ao mesmo tempo, não dá para puxar uma só, porque senão a corda escapa, tá? Ela não está presa. Então, os chimpanzés aqui estão fazendo uma coisa, colaborando, eles estão colaborando para conseguir a comida. Então, aqui os dois estão puxando, é pesado, os chimpanzés são super fortes, né? Pode ver ali pelos músculos deles. Aqui estão, os dois pegam sua recompensa, né, pelo trabalho. E comem. Agora, um deles não está com fome, ou está relutante em trabalhar. E aí o segundo encoraja ele, né? Vamos lá, vai, né? Porque sozinho eles não conseguem fazer isso. Então, um não quer mais fazer esse negócio, o outro quer. E eles têm assim, não, vamos lá, vai, por favor. Está pedindo, né, para o outro ajudar ele, e ajuda. Não tem problema. Então, os chimpanzés conseguem fazer isso aí também. Às vezes se comunica por gestos. O chimpanzé da esquerda claramente não está muito interessado na tarefa. Tem outras coisas que estão atraindo mais a atenção dele, não tem problema. Tá. Então, esses aspectos todos aí são compartilhados. O que mais que a gente tem aqui? Aqui tem um outro, esse mesmo experimento que foi feito em 1930, foi repetido muitas vezes, né? Aqui tem uma versão mais recente dele. Então, aqui ela vai colocar comida ali naquela madeira, aquele pedaço de madeira, né, um pouco de cada lado, e a corda, ela tá feita de tal maneira que se tu puxar só de um lado, ela escapa. Tu tem que puxar as duas pontas ao mesmo tempo, certo? Não pode puxar uma corda só. Então, o macaco, ele está puxou as duas, né? Nesse caso ele puxou as duas. Então ele aprendeu como se faz. Tem que puxar as duas. Agora a corda está mais afastada, as duas pontas, então não tem como ele pegar as duas ao mesmo tempo. Tem que ser duas pessoas.
trancam, tem 2 chimpanzés agora, só que um está trancado lá do outro lado. E agora eles vão mostrar para os chimpanzés como se faz. Se puxa um só, a corda escapa. Tem que puxar as 2 cordas ao mesmo tempo. Tá, o chimpanzé está observando ali como é que se faz. Ele aprende. Entrou um chimpanzé, ele sabe que não consegue fazer sozinho, que a corda vai escapar. Então ele abre a porta para o outro lá, os 2 puxam, não tem problema, eles conseguem fazer isso tudo. Tem uma série de capacidades mentais aí, de inferência, né, de relações causais que eles conseguem descobrir, enfim, não tem nenhum problema. Agora vem a parte interessante. A comida está no meio. Não está dividida. Então o que acontece? Tem um chimpanzé que é dominante na hierarquia. Né? Então essas hierarquias existem também entre seres humanos. Só que o segundo chimpanzé, o primeiro chimpanzé ali da direita, que é dominante, pegou toda a comida. E tu vê que o segundo ali nem puxou muito a corda, não está muito entusiasmado, porque ele sabe que não vai ganhar nada, né? Então o que acontece quando esses experimentos são feitos com chimpanzés? Depois de um tempo, como o dominante pegou tudo, o outro ele não vai mais colaborar. Então a cooperação entre chimpanzés é muito restrita, porque eles não têm essa predisposição a compartilhar que existe entre seres humanos. Então o que acontece com seres humanos, com crianças? O que acontece? Crianças, claro, aqui mesmo experimento agora realizado com crianças, tá? De 3 anos, ó. Aqui tem 2 crianças alemãs num zoológico, e o zoológico das crianças é bem melhor que o zoológico dos chimpanzés, né? Agora estão puxando, ó, ficou no meio, o menininho ali, que é mais ativo, mais dominante socialmente, foi lá e pegou, só que o outro disse assim, não tem nada do meu lado, aí ele foi lá e dividiu. Isso os chimpanzés não fazem. As crianças, aqui de 3 anos, fazem 80% das vezes. 80%, é claro que tem algumas vezes que eles não fazem, mas 80% das vezes eles fazem, ok? Isso aí, eles dividem. E a divisão é proporcional ao trabalho. Se eles chegam ali, se os 2 meninos entram na sala e já tem uma coisa, eles não precisam fazer nada, talvez eles dividem menos daí. Certo? Agora, se eles têm que fazer alguma coisa em conjunto para obter aquele prêmio, que é uma bala, uma bolinha, alguma coisa, se eles têm que fazer alguma coisa em conjunto para obter aquele prêmio, então eles têm uma inclinação a dividir. Isso a gente sente, seres humanos adultos também, a gente sente a mesma coisa. A gente se sente compelido a dividir equanimemente, né, o fruto, né, do trabalho coletivo. E o chimpanzé não tem essa predisposição. Tá? Então isso aqui não é feito, isso é importante aqui, que isso aqui não é produto de nenhum raciocínio, de nenhuma filosofia, essas crianças não têm nenhuma filosofia. Isso aqui é uma predisposição inata, que aparece aos 3 anos. Tá? Ou um pouco antes, enfim. Outro experimento aqui. Ó, isso aqui é criança bem pequena, né? O que ela está fazendo? Isso aqui é uma atividade super simples, mas isso mostra uma predisposição inata. A criança aqui, ela tem habilidades motoras, percepção espacial, tem uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira que precisa de 2 pessoas para ser realizada, né? E a criança está se divertindo aqui. Então isso é uma coisa que é interessante. E ela sabe, ó, ela consegue, ela está prestando atenção em si, na sua parte da atividade, ela está prestando atenção também na outra parte da atividade. Quer dizer, ela entende já
a noção de perspectiva e de papéis. E essa é uma tese básica do Tomazello. A gente, a partir dos 9 meses de idade, a gente desenvolve a atenção, o que eles chamam de atenção conjunta. Duas pessoas prestam atenção no mesmo objeto, mas ao mesmo tempo prestam atenção uma na outra, né? Então a criança aqui está prestando atenção na bola, como é que chama isso aí? Uma bandeja de pano. E ela também está prestando atenção no adulto ali que está brincando com ela. Então, né, e ela sabe quando o adulto está prestando atenção, quando não está prestando atenção. Existe sempre essa triangulação entre seres humanos. Em chimpanzés não tem essa triangulação. Eles não prestam atenção. Eles não compreendem, eles não têm a capacidade de perceber a perspectiva do outro. Eles tratam os outros como instrumentos para os seus fins. Tá? Eles não têm uma representação ou uma imaginação, eles não são capazes de imaginar a perspectiva da coletiva, certo? Embora eles consigam cooperar, eles sejam animais sociais que vivem em bandos, têm hierarquia, têm regras sociais, cada indivíduo representa só a sua, ou imagina só a sua perspectiva individual. E eles não conseguem ver as coisas da perspectiva coletiva. E seres humanos não. Seres humanos é o contrário. Aqui a criança está querendo brincar, o adulto não está colaborando de propósito. Né? O que a criança faz? Ela não consegue brincar sozinha, o que ela faz? Ó. Ela coopera. Quer brincar, o outro não brinca. Olha ali, ó. Ela compreende, isso é muito importante, porque ela entende que tem papéis diferentes aqui, né? Que não é só ela que está brincando, que não é só ela que está divertindo com o outro. Ela entende que o outro tem que fazer alguma coisa. Então, e ela se diverte com isso aqui que é interessante, né? Ela se diverte com algo que é realizado em conjunto. Não tem como ser realizado individualmente. As brincadeiras de chimpanzé, é a mesma coisa que brincadeira de cachorro, gato, que a gente vê em casa, são brincadeiras individuais. Eles até podem brincar, são brincadeiras em que não há papéis, cada um desempenha um papel, um presta atenção no papel do outro. Né? Então são brincadeiras assim em que os dois estão fazendo a mesma coisa. Corre, pega e rola na grama, uma coisa assim. Nessas brincadeiras de crianças pequenas em que tem papéis, pega, esconde, enfim, tu faz isso, eu faço aquilo, né? Não, e depois a gente troca de papéis, isso não existe nesses outros animais. Então vamos ver aqui como é que um chimpanzé se sai nessa mesma brincadeira. Ele não compreende a brincadeira, ele não acha graça. Ó. Então pode tentar ensinar o chimpanzé, pode até mostrar para ele como é que se faz, mas ele não é o tipo de coisa que para uma criança é espontâneo, surge espontaneamente, para um chimpanzé é quase impossível. O Franz de Waal uma vez comentou isso numa das palestras dele. Ele disse que ele trabalhou a vida toda com chimpanzés, e ele disse assim, eu nunca vi 2 chimpanzés carregando um tronco para construir uma ponte. Nunca vi 2 chimpanzés pegando um tronco para fazer Bom, então, depois que a gente tem essa capacidade, surge essa capacidade assim, de prestar atenção conjuntamente no objeto, de ter um objetivo comum, certo? Então, 2 pessoas para ter um objetivo comum e fazer alguma coisa para aquele objetivo, então realiza um papel. Isso vale para coisas muito simples, por exemplo, como conversar, eu não tenho como conversar sozinho, ou caminhar, se eu convido alguém para dar uma caminhada comigo, por exemplo.
É diferente, né, de eu caminhar sozinho, ela caminhar sozinha do meu lado. Né? E quando esse tipo de coisa acontece entre seres humanos, a partir dos 3 anos de idade, as crianças começam a demonstrar um tipo de compromisso com a atividade, com a brincadeira ou com a atividade que está sendo realizada. Então eu me comprometo minimamente com aquilo que está sendo feito. E então eu não tenho como me desvencilhar mais daquela atividade. Tem certas regras que passam a reger aquela atividade ali que a gente está realizando. Então se eu convido alguém para caminhar comigo e no meio da caminhada eu caio fora, aquela outra pessoa diz, não, mas tu tinha se comprometido comigo, então eu tenho que minimamente arranjar uma desculpa, né? Eu tenho que dizer assim, eu recebi um telefonema, eu tô com dor de barriga, ou não sei o que é. Eu tenho que minimamente, eu tenho que apresentar algum tipo de razão para me descomprometer daquela atividade. Porque, então essa é a ideia, existe um compromisso, né? Quando a gente realiza alguma coisa com outra pessoa. Né? Então aqui tem um exemplo. Né? Tem uma brincadeira, eles têm que puxar a corda, os dois têm que puxar a corda ao mesmo tempo, e aí sai uma recompensa de um lado. Agora o outro puxa do outro lado, sai do outro lado a bolinha. Então, esse é o tipo de coisa que o chimpanzé não consegue fazer. Porque ele só faz se ele tem a recompensa. Ele não consegue fazer uma coisa para o outro ter recompensa. Em seres humanos, crianças, né, logo adquirem essa inclinação a ajudar as outras pessoas. Ou a compartilhar, enfim. Tá? Então, aqui também, outro exemplo. Aqui é um exemplo de uma menina de 3 anos corrigindo a outra, que a outra não está fazendo. Então, quer dizer, ela tem um senso assim, o comportamento delas, faz assim, tem que puxar a corda, tem que passar a corda para o outro lado lá. Agora a menina está fazendo uma coisa que não é para fazer, diferente da brincadeira. Ela pegou e aí ela diz que tem que puxar a corda, tem que puxar. Ela usa o verbo müssen, do alemão aqui, né? E que tem que, é bem forte. E então tem uma regra agora. A regra é uma regra que é produto desse compromisso com essa brincadeira. E essa menina da direita está fugindo da regra. Então a da esquerda, ela não diz assim, eu quero que tu faça isso, faz isso. Ela não dá uma ordem, ela não faz um pedido, ela diz, tem que ser assim. Então ela está apelando agora a uma regra, uma instância superior ao dos indivíduos. Ela não está falando do ponto de vista dela, ela está falando do ponto de vista do compromisso que foi supostamente assumido ali pelas duas, tá? Tem que puxar a corda sim, tá? Ela diz. Então isso é muito interessante. Então isso é tudo então essas coisas todas tá aí, né? E quando uma pessoa também tem várias outras experiências, então isso dá origem a uma série de sentimentos morais novos em seres humanos que os chimpanzés não têm, que é por exemplo o sentimento de culpa, né? Se eu assumo um compromisso e não cumpro com aquele compromisso, eu me sinto culpado e eu me sinto na obrigação agora de reparar. Eu tenho que fazer alguma coisa para reparar aquele suposto assim, prejuízo que a outra pessoa teve pela minha quebra de compromisso. Isso é um sentimento tipicamente humano. Os chimpanzés não têm esse tipo de sentimento. E a gente tem um desenvolvimento também, né, de regras linguísticas, que são regras também de comunicação cooperativa. Em que eu digo assim, por exemplo, quando a gente diz alguma coisa, quando alguém me pergunta alguma coisa, por exemplo, se alguém me pergunta se eu tenho, sabe que horas são, esse é o trabalho do Paul Grice, que o Thomas Ello menciona. Paul Grice, né, fala daquelas regras de cooperação linguística, das implicaturas conversacionais. Se alguém me pergunta assim, tem horas,
eu poderia responder sim, tenho horas, mas eu sei que ela não quer saber se eu tenho, se eu sei que horas são. O que ela quer saber é que horas são. Então, quando alguém me pergunta se eu sei que horas são, eu não respondo sim. Eu respondo são tal e tal hora. Porque eu sei que ela quer saber que ela quer que eu diga para ela que horas são. Ela não quer saber se eu sei que horas são. Por que ela quereria saber se eu sei que horas são? Essa é uma pergunta que não parece ter muita utilidade. Então, tem essas inferências recursivas, né, sobre o que a outra pessoa... Por que a outra pessoa está me dizendo isso? Eu respondo ao que as outras pessoas dizem, baseadas não apenas na interpretação do que elas de fato estão dizendo, mas numa interpretação de por que elas estão dizendo aquilo naquele contexto. Então, isso são regras de cooperação linguística recursivas, né? Então, isso é típico da cognição humana. Então, para o Tomazello, então, a gente tem todo o desenvolvimento, tanto a nossa cognição quanto a nossa moralidade, estão baseados nesses níveis aí de comprometimento, né? Surgimento de regras. Primeiro, a capacidade cognitiva para ver as coisas sob uma certa perspectiva, perspectivas assim, a perspectiva do outro, depois a perspectiva, me colocar no lugar do outro, ver qual é que é o papel que o outro está desempenhando nas nossas atividades, e não apenas usar o outro como fim para os meus objetivos, mas eu sou capaz de cooperar com ele ou com ela, e depois ver as coisas de uma perspectiva do grupo, que é como essa menininha aqui está fazendo. Existem certas regras que estão acima do grupo e que regulam as atividades dos indivíduos. Então, os indivíduos agora passam a ser regulados, passam a ser avaliados, não apenas pela interação individual, mas pelas regras que passam a viger naquele grupo. Então, a gente tem regras morais, regras linguísticas, regras assim, sociais. Né? Isso é uma nova instância que surge acima delas. E aí a gente tem o desenvolvimento assim, de características especificamente humanas, uma tendência à conformidade, por exemplo. Conformidade social, que é muito, muito acentuada em seres humanos. Aqui tem um experimento famoso, antigo, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, que esse assunto aqui vai voltar. O chamado experimento de Asch. Então aqui o experimento consiste no seguinte, as pessoas aqui tem que identificar, tem essas cartolinas e cartões, e elas têm que identificar qual, essas barras, a barra da esquerda tem um certo tamanho, e elas têm que ver qual daquelas três da direita tem o mesmo tamanho, tem que dizer qual das três da direita tem o mesmo tamanho. Então eles fazem várias rodadas desse experimento, e os participantes aqui são atores, né? E só uma pessoa ali que está sendo testada efetivamente. Então, o que eles vão fazer nas primeiras rodadas, todo mundo dá a resposta. A resposta é bastante óbvia, né? É só olhar ali e ver, não tem muito mistério. Não é difícil de identificar qual que é a barra do tamanho certo, é uma tarefa trivial. Então, o que acontece agora se todo mundo dá a resposta errada? A sexta pessoa que dá a resposta, que está sendo testada, né? Será que ele vai modificar a resposta dele em função da resposta dos demais? Uneventfully as subjects give their judgments. Tá, todo mundo deu a resposta certa. Agora todo mundo está dando a resposta errada. But on the third trial, something happens. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Tá, existe uma tendência das pessoas modificarem suas opiniões para se conformar à opinião do grupo, mesmo quando elas sabem que o grupo está errado. É muito difícil romper com a pressão do grupo, né? Então esse é um experimento que foi famoso, já é bem antigo,
mas é uma característica, né? São uma série assim, de vieses, especificamente humanos, vieses cognitivos especificamente humanos. Isso vale também para a moralidade. Então nós vamos ver um pouco mais disso na discussão hoje.